Você sabe o que são vícios redibitórios e sabe quais são os seus efeitos? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a conhecerem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. Eu já convido você, se inscreva no meu canal e lembre-se, ative o sininho, porque toda vez que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre os vícios redibitórios. E lembrando que essa pílula faz parte de um conjunto de pílulas onde estamos falando sobre a teoria geral dos contratos. Redibir significa anular judicialmente um contrato ou um negócio em razão da existência de um vício, um defeito oculto na coisa objeto do negócio. Quando falamos, então, em vício redibitório, estamos falando em um vício oculto que ataca, que afeta a coisa objeto do negócio, objeto de um contrato comutativo, e que, com isso, o alienante ele é responsável por garantir que essa coisa ela tenha capacidade de ser utilizada da forma como qual foi contratada. Para compreendermos melhor os vícios redibitórios, precisamos conhecer o artigo 441 do nosso Código Civil. Vamos a ele. Artigo 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor. Parágrafo único. É aplicável a disposição deste artigo às doações onerosas. Podemos dizer que os contratos eles possuem três tipos de garantias. As garantias materiais, onde estão inseridos os vícios redibitórios, as garantias jurídicas, onde temos a evicção, que vai ser estudada mais à frente, e as garantias atípicas, que são aquelas acordadas pelas partes. Quando falamos dos vícios redibitórios, estamos diante de uma garantia que visa que a coisa objeto do negócio jurídico, objeto da compra e venda ou do contrato, ela possa ser utilizada por aquele que a comprou. Portanto, os vícios redibitórios é uma garantia que impõe ao alienante o dever de impedir que haja vícios na coisa. Os vícios redibitórios estão relacionados a defeitos ocultos ou vícios ocultos. Não alcançam os vícios aparentes, ou seja, aqueles de fácil e rápida constatação. Os vícios ocultos são aqueles que não são percebidos pela pessoa quando ela recebe a coisa objeto do contrato. Portanto, o vício redibitório é um defeito material da coisa, defeito esse não aparente, ou seja, que não é constatado pelo simples olhar ou pela primeira utilização, e que esse vício ele só pode estar albergado, essa garantia só pode estar albergada nos contratos comutativos ou de doação onerosa. Doação onerosa é aquela em que a parte, embora ela receba uma doação, ela tem que praticar algum ato para que essa doação seja válida, é chamada doação com encargo. Por exemplo, eu lhe dou um carro, desde que você utilize esse carro para fazer transporte escolar. É uma doação onerosa, eu estou impondo uma condição. Na doação onerosa, portanto, assim como nos contratos comutativos, ou seja, em que há direitos e deveres recíprocos entre as partes, é possível a aplicação dos vícios redibitórios. Entretanto, nos contratos gratuitos ou ainda nos contratos aleatórios, não é possível a aplicação dos vícios redibitórios. É preciso observar que o vício redibitório está relacionado a um defeito oculto que tem que ser um defeito grave, ou seja, tem que ser um defeito que inviabilize o uso da coisa, impeça o uso da coisa ou diminua consideravelmente o valor da coisa.
É importante ainda nós observarmos que esse vício oculto, ele tem que acompanhar a coisa, ou seja, ele tem que estar presente desde o momento da tradição, da entrega da coisa para a pessoa, porque ele está relacionado a algo intrínseco à coisa, a um vício intrínseco à coisa que não podia ser constatado logo no primeiro momento em que a coisa foi recebida. Outro ponto importante é que o vício redibitório ele aproxima-se muito mais de uma causa de dissolução do contrato do que propriamente a esfera de reparação de danos, muito embora o adquirente que se viu diante de uma situação de um vício redibitório, ele também possa ter a reparação do dano que ele tenha experimentado com a coisa. Mas, repito, não está intrínseco ao sistema da reparação de danos, ao sistema da responsabilidade civil, e sim a uma garantia. Ainda que o contrato não estipule uma garantia, os vícios redibitórios eles são da natureza de qualquer contrato comutativo. Então, é a lei que vai garantir ao adquirente o direito aos vícios redibitórios. E eu chamo a atenção para que o vício redibitório, ele que é um defeito oculto, ele seja intrínseco à coisa. E, portanto, se o vício ele surge depois do uso da coisa, pela má utilização do possuidor, pelo descaso do possuidor, não se trata aí de um vício redibitório e, portanto, o adquirente não terá direito a pleitear o vício redibitório e alegar esse vício, porque, na verdade, o defeito que ocorreu foi pela utilização, pelo mau uso por parte do adquirente, e não que fosse um defeito intrínseco oculto à coisa antes da tradição. Quais são os requisitos para a configuração do vício redibitório? O primeiro requisito se refere à existência de um contrato comutativo, um contrato em que uma parte entregou uma coisa à outra parte, que é o adquirente, em troca do pagamento de algo ou por uma permuta. O segundo requisito é a existência de um vício oculto, ou seja, de um defeito oculto nessa coisa. E o terceiro requisito é que esse defeito ele cause a impossibilidade da utilização adequada da coisa ou ele diminua consideravelmente o valor da coisa. É necessário fazermos um parênteses quanto às relações de consumo. As relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, ele dá uma proteção mais ampla do que o Código Civil. Então, no Código de Defesa do Consumidor, há também a questão do vício aparente e vício não aparente. Só que no Código de Defesa do Consumidor, essa proteção ela é mais ampla, inclusive por conta da responsabilidade objetiva do fornecedor e daqueles que estão na cadeia do fornecimento da coisa ou da prestação do serviço. Qual é a consequência do vício redibitório? A consequência do vício redibitório é a resolução, um encerramento do contrato, o desfazimento do contrato, em que aquela coisa que se tornou inviável o seu uso em razão do defeito oculto, ela é restituída ao alienante e o alienante deve restituir ao adquirente o valor que foi pago. Ou ainda é possível o abatimento do preço da coisa se o adquirente tiver interesse em ficar com a coisa, ainda que defeituosa, mas ele pode pleitear a redução do seu valor. Para encerrar essa apresentação dos vícios redibitórios, eu gostaria de chamar a atenção para não confundirmos o vício redibitório com o erro. Quando falamos em vício redibitório, estamos falando em um defeito oculto dentro do objeto, inerente ao objeto do contrato. E, portanto, esse vício está relacionado à eficácia do contrato e ele leva ao desfazimento do contrato, com a restituição das partes na situação antes do contrato. Quando falamos em erro, estamos mergulhando no consentimento, ou seja, aquele que faz o contrato, ele faz levado ao erro, equivocadamente. Então, é um vício de consentimento. O vício de consentimento é uma causa de anulação do contrato, portanto, diferente do vício redibitório, que é uma causa de resolução, de rescisão do contrato. No primeiro,
não se está aqui questionando a validade do contrato. No vício redivitório, o contrato ele é válido, só não é eficaz. Por quê? Porque havia um vício oculto no objeto e o contrato, então, ele é desfeito. Quando falamos em erro, a parte foi induzida em equívoco para afirmar o negócio e, portanto, nós estamos aqui entrando no plano de validade do contrato. O contrato ele não é válido, ele é nulo e aí, portanto, o erro vai ser um mecanismo de anulação do contrato. Esse era o conteúdo que tínhamos para tratar dos vícios redibitórios. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários, que eu vou responder com o maior prazer. Se você tem alguma sugestão também de tema, deixe nos comentários que nós vamos nos organizar e vamos preparar uma pílula jurídica sobre o assunto que você sugeriu. Peço que você curta, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo jurídico, tenham acesso ao estudo jurídico descomplicado. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.